Ricardo Lavra Lima Filho, da Unirio, com a filosofia e as ciências entre Kant e Hegel. E, para finalizar, com Irã Salomão, nosso amigo aqui da PUC, com a carta Dom Benedetto Castelli. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Primeiro, gostaria de dizer que é necessário retomar, nesse momento, o itinerário marxiano contra todo o antirrealismo que surgiu depois no campo da filosofia e contra os que acusam verdade ser coisa de dogmático. E eu vou demonstrar que isso não faz sentido. Primeiro, eu gostaria de definir ontologia. Ontologia é o estudo do ser enquanto ser. Não tem nada a ver com aquela vinculação que fizeram com a metafísica. Quem demonstra isso é Nikolai Hartmann, filósofo do século XX. E essa definição de ontologia, Lukács leva à frente e depois vai escrever a sua paraontologia do ser social, 1 e 2, e os prolegômenos. Começar, eu não vou poder desdobrar esse processo ontológico, mas gostaria de começar afirmando que o trabalho é a categoria fundante do ser social. O que é o trabalho? Trabalho é o intercâmbio consciente com a natureza que visa garantir os meios de subsistência. E ele é efeito de uma necessidade de se adaptar ao ambiente. Não vou poder desdobrar o processo que culminou na necessidade desse salto ontológico do ser orgânico para o ser social, para o ser humano. Esse salto funda não só o ser social, como também com ele surge várias categorias que são sociais, que, por exemplo, a teleologia, dever, valor, a arte, a linguagem, e também funda uma nova forma de sensibilidade. A sensibilidade humana é diferente da sensibilidade animal. Isso também tem estudos, e quem demonstra mais aprofundadamente é o Leontiev, em O Desenvolvimento do Psiquismo. Leontiev foi um psicólogo da antiga União Soviética. Um excelente trabalho, e esse trabalho dele leva à frente, né, o que o Marx, nos manuscritos econômico-filosóficos, falava do sentido humano, toda essa questão. Bom, eu vou começar dando um exemplo, porque eu não tenho muito tempo, de um processo de trabalho simples. Vamos supor que lá na Amazônia tem um índio e ele quer comer. E para comer ele vai pescar e ele tem a ideia de fazer uma lança. Para chegar a essa finalidade, ele precisa realizar a busca dos meios. Qual vai ser o melhor pedaço de madeira para servir essa finalidade, para conseguir produzir a lança? E, para isso, ele vai usar, claro, essa capacidade sensitiva de aprender do objeto, de conseguir captar as determinações do objeto, seus nexos causais. Eu vou demonstrar esse processo, que ele se divide em duas partes. Na crítica à economia política e também nos Grundrisse, Marx fala um pouco desse processo, que de início vai do concreto ao abstrato. A atitude primeira é a atitude voltada ao objeto, ao ser enquanto ser. Não é a atitude gnoseológica, como em Kant. O que Nikolai Hartmann chama de intentio recta. É a atitude que volta-se para o objeto. E nesse voltar-se para o objeto é que esse índio ele capta as determinações dessa madeira que ele escolhe, e a partir daí tem agora o início um outro processo. Claro que a coisa é mais complexa, eu estou tentando simplificar, que é o do abstrato ao concreto. Nikolai Hartmann chama isso de intentio obliqua, que é a atitude gnoseológica. Nesse processo do concreto ao abstrato de início, ele capta os nexos causais da coisa. A causalidade ela está na coisa. Inclusive, o próprio desenvolvimento evolutivo descrito por Darwin é um processo causal. E, claro, tem uma dialética entre acaso e causalidade, que eu não vou poder desdobrar aqui também. E ele capta esses nexos causais
partir usando os sentidos para captar as propriedades da madeira, se ela é grossa, espessa, etc. E, a partir daí, mentalmente, ele já pensa na lança, que é o exemplo que o Marx até dá no Capital, de que o arquiteto tem o projeto antes na cabeça, tem a pré-ideação, tem o processo antes na cabeça antes de realizá-lo. Isso até diferencia dos animais que não possuem teleologia. E no segundo momento, que é do abstrato concreto que eu já mencionei, tem essa ligação mental de um estabelecimento das ordens dos liames causais, do que deve vir a ser a lança. Essa lança está ainda na cabeça do índio, ela é potência, no momento ainda é potência. Aqui entra a dinâmica aristotélica, ela é potência ainda. E se o índio ele não objetivar a lança, não realizar a lança em ato, de nada faz diferença se ele pensou em realizar ou não. Ele tem que realizar em ato. E no caminho de volta, que vai do abstrato ao concreto, já é o caminho com a objetivação, com a realização de uma dialética entre teleologia e causalidade. Teleologia e causalidade foi um problema bem caro à história da filosofia. Tem a causalidade dada, que é a causalidade está na natureza, relações de causa e efeito na natureza, e tem a teleologia humana, e numa relação dialética, a síntese disso é a causalidade posta, que é a lança já produzida, a lança em ato. E, a partir daí, ele vai poder dizer se a lança vai servir ou não, etc. Então, e não só isso, a lança também é um objeto que possui suas relações causais, mas essas relações causais foram dadas pelo ser humano. Não é como uma relação causal natural que não é dada pelo ser humano. Aqui também tem a incidência do acaso em todo esse processo, até mesmo na escolha da madeira. Não vou desdobrar isso também. Tem muitas complicações aqui. Quem desenvolve melhor isso é o Lukács. Se alguém quiser me procurar depois, posso falar. Esse processo é basicamente aquilo que o Marx sintetizou na segunda tese contra Feuerbach, da ideologia alemã, em que a pergunta se vale ou não, se tem ou não uma verdade objetiva, se existe ou não uma verdade objetiva, e essa pergunta é respondida pela prática, pela praxis. E, de fato, é respondida pela praxis. Sem a consideração de que a verdade é objetiva, de que o espesso, o grosso, todas essas qualidades são qualidades da coisa, é impossível pensar o trabalho. É impossível. E, claro, não foi por acaso que o Marx foi o primeiro filósofo a desmembrar como acontece esse trabalho, ainda que ele só tenha deixado síntese, e quem desdobra melhor é o Lukács. Mas ele foi o primeiro filósofo. E nessa busca dos meios que eu já mencionei, para fazer alusão a essa tese contra Feuerbach, o sujeito ele precisa captar o em si da coisa. Só que os sentidos eles não dão o objeto conceituado, isso é algo da razão. Os sentidos eles nos fornecem apenas o reflexo da coisa. O reflexo, ele por ser uma reprodução ideal do real, ele não é exato. A gente nunca vai reproduzir o objeto tal como ele é na nossa cabeça, de forma igual. Isso significa que a gente também não esgota o objeto quando a gente o apreende. E nesse sentido é que necessariamente aqui muito entre aspas, a coisa em si não pode ser incognoscível. Bem entre aspas isso.
porque os sentidos precisam captar essas qualidades da coisa e tal. Esse processo é mais complexo, não vou poder desdobrar aqui a totalidade do processo. E só para deixar claro que aqui tem também a importância eu falei do reflexo, os sentidos eles servem de mediação entre a coisa e o reflexo que está na nossa cabeça da coisa. Tem a coisa em si mesma, tem o nosso trabalho sensitivo e tem o reflexo que é a imagem do objeto na nossa cabeça. É a categoria da mediação aqui, em que eu não vou falar bem diretamente, que algumas filosofias também ignoram o papel da mediador dos sentidos. Mas é basicamente isso que eu queria falar mesmo. Acho que eu consegui, não sei se consegui realmente tornar clara a exposição, mas é basicamente isso, que num momento bem doido, né, um momento da filosofia em que começam a surgir filosofias que não negam a verdade, a objetividade da verdade, negam o realismo, que não se preocupam com a gênese do homem, no caso aqui, Marx, o Lukács também, se preocupam com a gênese do homem, que é muito fácil dizer, falar da linguagem, falar da razão, falar disso tudo, sem você falar de onde essas coisas vêm, como surgiram. Esse processo de recusa da pesquisa pela gênese é bem complicado. Em Nietzsche tem isso, na tradição neopositivista, ninguém não tem a pergunta pela gênese do processo, o que eu acho que é um erro. E por isso acho que todo o pensamento do tipo ontológico, as ontologias escritas, como a ontologia de Spinoza, de Agostinho, são superiores a toda e qualquer filosofia que não se preocupa com a gênese do processo, porque vai chegar um determinado momento em que não vão conseguir responder uma pergunta. A pergunta não será respondida. Mas é isso que eu queria falar e obrigado. Então, eu vou começar. Antes de mais nada, situo aqui que a concepção de causalidade da qual iremos tratar neste texto é a que sustenta que, para Descartes, os corpos são causas de ideias sensoriais, mesmo que as ideias sensoriais sejam inatas. Neste texto que se segue, irei me opor à visão tradicional que compreende que, segundo Descartes, a interação mente-corpo como consistindo em uma causalidade ocasional e argumentarei em favor da tese de que a interação mente-corpo deve ser entendida em termos de outro tipo de causalidade. Para rejeitar a causalidade não ocasional mente-corpo, os intérpretes cartesianos afirmam que a mesma é regida pelo que seria uma determinada leitura da formulação do princípio de causalidade introduzido nas meditações metafísicas. Descartes formula o princípio de causalidade de duas maneiras aparentemente distintas, que chamarei de formulação forte e fraca. E, segundo a visão tradicional, a formulação forte restringe a formulação fraca. Como veremos em detalhes, segundo a leitura dessa tradição, a formulação fraca do princípio diria respeito a graus de realidade. A causa precisa ter pelo menos tanta realidade quanto seu efeito, enquanto que a formulação forte do princípio diria respeito a propriedades essenciais. Nele, a causa contém formalmente ou eminentemente tudo, no sentido de pelo menos todas as propriedades essenciais que seu efeito. Por causa da formulação forte do princípio, não seria possível a existência de uma causalidade mente-corpo, visto que, para esses intérpretes, a formulação forte implica numa exigência de uma relação de semelhança entre a causa e o efeito, já que exige que uma causa contenha pelo menos todas as propriedades essenciais que seu efeito. Como, segundo Descartes, não há nada em nossas ideias sensoriais que seja semelhante aos corpos, os corpos não poderiam ser causas formais e eficientes de nossas ideias sensoriais. Desse modo, a formulação forte do princípio seria responsável por restringir a causalidade, fazendo com que a explicação de causalidade não ocasional dos corpos com a mente-corpo, com a mente e
e o corpo não seja possível. Pretendo argumentar a favor da existência de uma causalidade mente-corpo nos termos de princípio de causalidade, tal como este conceito é desenvolvido por Descartes nas provas apresentadas nas meditações metafísicas. Eu argumentarei que este princípio deve ser entendido em termos de graus de realidade, em vez de ser entendido em termos de similaridade de propriedades entre causa e efeito, como visa a tradição de intérpretes cartesianos, que defende que a formulação forte do princípio é a que explica a interação mente-corpo. A minha interpretação não só propõe uma forma diferente de interpretar a causalidade mente-corpo, mas também ela busca mostrar que a formulação forte do princípio, ao contrário do que sustenta esses intérpretes da tradição, não restringe a formulação fraca do princípio. O que apoia a minha leitura de entender a causalidade por meio de graus de realidade é que, segundo Descartes, modos podem causar ideias, já que ideias também são modos, e o que, segundo essa leitura, o princípio exige é apenas que haja o mesmo grau de realidade entre causa e efeito. Dado que eu tenho uma certa ideia sensorial de corpo singular, na medida em que corpo singular é o modo de uma substância extensa, é possível que corpos singulares causem ideias sensoriais na mente. Ademais, minha leitura também rejeita a hipótese de que há uma restrição da formulação forte da causalidade sobre a fraca, porque é possível, sim, que substâncias com propriedades diferentes possam se causar sem que haja alguma semelhança de propriedades entre causa e efeito. Dado que elas possuem o mesmo grau de realidade, isso é completamente possível, porque o que é exigido é pelo menos a semelhança de grau de realidade, não de propriedades. O meu exame envolverá as seguintes etapas. Em primeiro lugar, exponho o que é tradicionalmente entendido como responsável por projetar o ocasionalismo. Em seguida, mostro duas possíveis objeções para o argumento do ocasionalismo. Em segundo lugar, reconstruo a prova da existência das coisas materiais, visando mostrar que é a leitura fraca do princípio de causalidade, isto é, que interpreta o princípio de causalidade como envolvendo apenas graus de realidade, que é utilizada nessa prova. A partir da reconstrução, explico a interação mente-corpo. E, em terceiro lugar, proponho uma forma de compreensão da formulação do princípio dito como forte, que, como já foi anunciado no início do texto, também seria por graus de realidade. Exposição do que é entendido tradicionalmente como interação mente-corpo e a implicação ao ocasionalismo. Segundo a leitura tradicional cartesiana, na terceira meditação, Descartes introduz um princípio muito importante para o panorama das meditações, a saber, o princípio de causalidade. De acordo com essa mesma literatura, esse princípio possui duas formulações. A primeira formulação seria a formulação fraca do princípio e a segunda formulação seria a formulação forte. Passo a expor as duas, tais como são interpretadas como essa literatura. A formulação forte é retirada da seguinte passagem. É coisa manifesta pela luz natural que deve haver, pelo menos, tanta realidade na causa eficiente total quanto seu efeito. Segundo essa literatura tradicional, essa formulação fraca do princípio de causalidade pode ser parafraseada da seguinte maneira. X é causa eficiente total de Y apenas se X contiver pelo menos tanta realidade quanto há em Y. A formulação forte do princípio é retirada da seguinte passagem. A pedra que não foi, não somente, não pode começar agora a ser, se não for produzida por uma coisa que possui em si, formalmente ou eminentemente, tudo o que entra na composição da pedra, ou seja, que contém em si as mesmas coisas ou outras coisas mais excelentes do que aquelas que se encontram na pedra. Segundo a leitura tradicional, essa formulação forte do princípio poderia ser parafraseada da seguinte forma. X é causa eficiente total de Y apenas se X contiver formalmente ou eminentemente todas as propriedades que estão postas em Y. Postos os princípios tais como essa literatura tradicional interpreta, exponho, portanto, a visão dessa literatura para a causalidade mente-corpo. A causalidade mente-corpo seria um grande problema, pode ser até mesmo que ela não seja possível. Para ela, o modo correto de interpretar a mente-corpo seria por ocasionalismo, por causa dessa interpretação que ela possui dos princípios. O motivo é simples. Segundo essa literatura, a formulação forte restringiria a fraca, pois, segundo essa tradição, os corpos não podem ser causas formais ou eminentes de ideias sensoriais, já que a causa formal ou eminente envolve que se tenha pelo menos as mesmas propriedades do efeito. Visto que a tese da distinção real entre as duas substâncias, a substância extensa não tem nenhuma propriedade em comum com a substância pensante. Os corpos não poderiam ser causas formais nem eminentes das ideias sensoriais, porque o corpo, sendo substância extensa, não tem nenhuma propriedade da substância pensante. Retomando a questão do ocasionalismo, a interação mente-corpo seria entendida à luz de um ocasionalismo, porque, dado que as ideias sensoriais são inatas, os corpos seriam meras ocasiões para a mente produzir essas ideias.
explicando mais precisamente a relação do ocasionalismo com a identidade das ideias. Dado que uma ideia sensorial é inata, ao se deparar com o corpo, ela é ativada, e, por isso, os corpos são apenas causas ocasionais das ideias sensoriais. São uma ponte de ativação para algo que já era existente na mente, a saber, as ideias sensoriais. Para essa interpretação, eu tenho duas objeções. Uma primeira objeção se faz possível essa interpretação tradicional do princípio que nega a causalidade não ocasional por causa da restrição do forte do princípio aplicado à leitura fraca. Para a maioria dos intérpretes, a causalidade entendida desse modo não é possível por causa da seguinte passagem. Eu vou colocá-la aqui e não vou ter tempo de lê-la. Como foi anteriormente, segundo a leitura tradicional, para que algo seja causa eficiente da existência de outro algo, é necessário que ele possua as mesmas propriedades essenciais, formalmente ou eminentemente. Mas isso, entretanto, envolve um tipo de semelhança entre causa e efeito, que no caso da mente-corpo não há. O corpo não possui as mesmas propriedades essenciais que a mente. Logo, o corpo não pode ser causa das ideias sensoriais na mente. O corpo não pode ser realidade objetiva da ideia. E, nessa medida, as ideias sensoriais não vêm do corpo, mas são, ao contrário, inatas. Para os intérpretes, a passagem oferece embasamento suficiente para concluir que Descartes entende a interação mente-corpo em termos ocasionais, porque não há semelhança de propriedades entre causa e efeito no que tange ao corpo e à mente, o que tem como consequência que a mente produz as ideias sensoriais pela sua faculdade inata. Entretanto, é possível observar que, se chegarmos até o fim da passagem de forma atenta, veremos que não pode ser assim. No final da passagem, como podemos ver, Descartes afirma que explicou a questão longamente em sua ótica. Logo, é necessário que se confira o que foi dito lá para entender de forma mais clara o que foi abordado no texto. Na ótica, discurso 4, Descartes afirma que os objetos externos não precisam ser semelhantes à realidade objetiva das ideias, isto é, ao conteúdo representacional de nossas ideias. Vejamos. E que eu não vou ter tempo de ler. Para complementar, Descartes ainda discute como considerar as imagens que são formadas em nosso cérebro. É somente questão de saber como elas podem servir para meios para a alma sentir qualidades dos objetos aos quais elas se relacionam, e não como elas têm em si sua semelhança. A partir dessas passagens, portanto, concluímos que o argumento que nega que haja uma causalidade não ocasional entre alma e corpo, porque deve haver semelhança entre causa e efeito, no sentido de semelhança de propriedades essenciais, é falho. Embora não haja semelhança entre alma e corpo, ainda assim sugiro que há uma relação de causalidade entre corpo e alma no que diz respeito às ideias sensoriais. O fato das ideias sensoriais serem inatas na mente não exclui a possibilidade de uma causalidade mente-corpo. De fato, há uma disparidade entre os textos, mas, em minha opinião, Descartes citou a dióptrica no local exatamente porque queria que sua formulação da interação mente-corpo não fosse entendida em termos ocasionais. Como consequência, defendo a tese de que o corpo pode, sim, ser causa eminente ou formal das ideias sensoriais. Para esclarecer essa afirmação, vou oferecer algumas explicações. Admitindo que o princípio de causalidade seja entendido como referindo a graus de realidade, é possível conceber que algo tenha o mesmo grau de realidade em relação ao outro, embora não possua as mesmas propriedades essenciais. Logo, é possível que o corpo seja a causa das ideias sensoriais na mente, caso possuam o mesmo grau de realidade. Como corpos singulares e ideias são modos de substância, da substância extensa e da substância pensante, respectivamente, os corpos e ideias têm o mesmo grau de realidade, a saber, modos de substâncias, e, nesse sentido, podem ser causa um dos outros. Embora seja correto afirmar, como a interpretação tradicional, que, segundo Descartes, corpo e ideia não podem ter o mesmo tipo de propriedade, é completamente possível que o corpo seja a causa das ideias sensoriais na mente. Podemos, portanto, argumentar que o corpo é modo de uma substância extensa, e como modos podem causar ideias, é perfeitamente possível que modos de corpo sejam a causa de ideias sensoriais. Modo causa modo, e modo possui o mesmo grau de realidade que outros modos. Os modos da substância pensante causam ideias sensoriais que são modos de pensar, isto é, modos de substância pensante.
Esses modos possuem o mesmo grau de realidade, embora não possuam as mesmas propriedades essenciais. Se é assim, é totalmente possível conceber a causalidade mente-corpo. Dado que o princípio de causalidade é entendido como envolvendo graus de realidade, é possível conceber algo que tem o mesmo grau de realidade em relação ao outro, embora não possua as mesmas propriedades essenciais. Logo, faz-se possível que o corpo seja a causa das ideias sensoriais na mente, porque possuem o mesmo grau de realidade. Uma reconstrução da prova da existência das coisas materiais. Na sexta meditação, Descartes introduz sua prova da existência das coisas materiais. Em princípio, a prova se inicia com a premissa de que há em mim uma faculdade passiva de receber ideias dos objetos sensíveis. E se há uma passividade, deve haver alguma atividade. Isto é, a percepção da minha passividade quanto às ideias sensoriais implica que algo haja sobre mim quando tenho essas ideias. Entretanto, não é possível que essa faculdade ativa seja a mente, enquanto ela é apenas uma coisa que pensa, porque as ideias aparecem para mim sem meu consentimento. Nas palavras de Descartes, elas se produzem sem a minha cooperação e, com frequência, até contrariando minha vontade. E se eu, até aqui precisamente minha mente, sou sujeito de consciência, como provado na segunda meditação, se eu fosse a atividade que produz essas ideias sensoriais, eu teria consciência disso, coisa que não ocorre. A partir disso, ele afirma que a causa das ideias sensíveis pode ser uma causa eminente ou formal. Eminente no sentido de que essa causa é Deus, ou uma coisa superior ao corpo na escala ontológica, e formal no sentido de que as ideias sensoriais são produzidas por um corpo, no qual está contido formal ou efetivamente tudo o que está contido objetivamente por representação nas ideias. Entretanto, não é possível que essa causa seja eminente, porque Deus não é enganador e não me dá nenhuma inclinação a pensar que Ele é causa das minhas ideias sensoriais, mas, ao contrário, me dá uma fortíssima inclinação, incorrigível, a pensar que essas ideias vêm de das coisas das quais são ideias. Logo, Deus não é causa dessas ideias em mim, mas a causa dessas ideias em mim seria uma causa formal? Veremos. Na parte central do argumento da existência das coisas materiais, Descartes tira a existência das coisas materiais dos corpos singulares a partir de uma implicação direta. Existe algo que me inclina a tomar como verdade que as coisas singulares são existentes, uma forte inclinação e uma incorrigibilidade dessa inclinação. E Deus veraz me garante ambas. Logo, é necessário confessar que as coisas corporais existem. Na sexta meditação, Descartes afirma que os corpos talvez não existam de forma como nós compreendemos pelos sentidos, porque a compreensão que temos dos sentidos é obscura e confusa. Em conclusão, parece que é estrutural que as ideias sensíveis envolvem propriedades que não necessariamente existem nos objetos que causam essas ideias sensíveis. Dado o argumento de que os corpos existem, já que são causas de ideias sensoriais, resta avaliar que tipo de causalidade existente é essa. Como foi dito por Descartes, na sexta meditação, se a causa das ideias sensoriais são os corpos, então as ideias sensoriais estão contidas formalmente e efetivamente neles. Parece, então, que há uma causa formal e eficiente entre a ideia sensível e o corpo. Isto é, dado que eu tenho uma determinada percepção de que um objeto com uma determinada propriedade, essa ideia está contida formalmente nesse objeto, se ele corresponde à ideia que possuo dele, à percepção que possuo dele. Assim, as ideias sensoriais estão contidas de tal forma no corpo que existem nele. Nas segundas respostas, Descartes afirma: o que quer que exista nos objetos de nossas ideias, de uma maneira que corresponda a exatamente a nossa percepção dele, é dito de existir formalmente nesses objetos. Com isso, temos a formulação de causalidade para a existência a partir dos corpos, segundo a leitura fraca do princípio de causalidade. Assim temos: o corpo é causa formal e eficiente da realidade objetiva das ideias sensoriais apenas se o corpo contiver pelo menos tanta realidade objetiva quanto as ideias sensoriais. Antes de mais nada, é preciso atentar que a existência da realidade objetiva, para Descartes, não significa necessariamente a existência atual, isto é, fora da mente. Em uma resposta a Cateros, ele afirma: e lá ser objetivo no intelecto não significará terminar a sua operação à maneira de um objeto, mas ser no intelecto a maneira de que seus objetos têm o costume de aí existir. Além disso,
também é necessário atentar a uma relação de correspondência entre os corpos e os conteúdos das ideias sensíveis. E aqui se encontra um grande problema. Ao mesmo tempo que tem uma relação de semelhança, tem uma dificuldade para saber se a minha ideia é tal como corresponde no mundo externo. Para isso, eu tenho duas respostas. Minha ideia é que Descartes deixou claro que a ideia não precisa corresponder tal como é no mundo externo para que a causalidade mente-corpo seja possível. Basta que as coisas externas estimulem nossos sentidos. A relação de correspondência é unicamente esta. Nas palavras de Descartes, em uma crítica à tradição que visava os objetos existentes na mente, no mundo externo, Descartes diz: nós devemos considerar que há várias outras coisas além das imagens que podem estimular nosso pensamento, como, por exemplo, os sinais e as palavras, que não parecem de forma alguma com as coisas que significam. Sendo assim, a noção de correspondência entre ideia e a coisa não necessariamente implica numa relação de semelhança entre ideias e coisas ou entre efeito e causa. Ademais, penso que a causalidade mente-corpo não explica o conteúdo das ideias. A existência do corpo é a causa da realidade objetiva das ideias, mas não explica as propriedades exibidas em seu conteúdo. A noção de correspondência não envolve a existência de uma semelhança entre causa e efeito. Tampouco envolve que as ideias de corpo possuam formalmente ou eminentemente todas as propriedades do corpo. A interação mente-corpo não tem como tarefa explicar o conteúdo objetivo da ideia sensorial, mas a sua ideia é um sinal de que ele existe e existe alguma variação na substância extensa. E, enfim, a causalidade mente-corpo é perfeitamente compatível também com a noção de correspondência entre graus de realidade da causa e do efeito. Mas ainda, essa interpretação não requer um encontro com a leitura forte do princípio de causalidade, o que é uma vantagem, já que não há nada no texto de Descartes que atribua a causalidade nesse sentido forte à interação mente-corpo. Uma nova forma de entender o princípio forte. Como já foi dito anteriormente, neste texto eu pretendo me opor à interpretação tradicional da interação mente-corpo de Descartes, não só fornecendo uma nova interpretação para o princípio de causalidade cartesiano, mas um novo jeito de entender a interação mente-corpo em termos de causalidade. Sendo assim, exponho como o princípio de causalidade deve ser lido segundo minha interpretação. Em minha concepção, o princípio de causalidade fornecido por Descartes na terceira meditação deve ser entendido em termos de graus de realidade. Sendo assim, a formulação do princípio fraco, segundo minha interpretação, seria: x é causa eficiente total de y apenas se x contiver pelo menos tanto o grau de realidade quanto há em y. Já a formulação forte seria: x é causa eficiente total de y apenas se x contiver formalmente ou eminentemente o grau de realidade que está em y. Eu não vou ter tempo de terminar. Mas esse tipo de abordagem. No meu texto, eu pretendo dar uma nova interpretação para o princípio de causalidade. Eu pretendo que ele seja entendido em graus de realidade, e isso acaba com a restrição do forte que existe a causalidade, e também acaba desfavorecendo a tese do ocasionalismo. Então, isso é isso. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu me chamo Ricardo Lavra, sou graduando em Filosofia da Unirio, e o tema que eu me propus a trazer para cá, para Filos, é estabelecer uma discussão entre Kant e Hegel, mais especificamente sobre as ideias um pouco divergentes que os dois possuíam acerca do papel da filosofia numa sociedade pós-revolução científica, né? E o que me motivou a fazer essa empreitada, além de um evidente sadomasoquismo filosófico, né, foi porque, enquanto eu estava elaborando, o meu TCC, ainda estou elaborando ele, no caso, que é sobre Hegel, eu reparei que ele faz bastante menções ao Kant, sobretudo criticando a noção de filosofia que o Kant tem, né? Eu diria que, talvez para resumir a opinião que o Hegel teria sobre
a ideia de filosofia no Kant seria que o Kant ele fez uma coisa maravilhosa, né, que foi a de destronar a metafísica dogmática tradicional do seu posto de produtora de verdade, tal como acontecia antes, e é o que eu vou tentar explicar um pouquinho durante essa apresentação, né? Só que Hegel diria que Kant parou onde ele deveria ter continuado, né? E a proposta do Hegel é justamente continuar desse ponto, né? Então, a gente parte do seguinte ponto, né? A partir dessas revoluções científicas que aconteceram na modernidade, né, muitas coisas, muitas crenças e muitas doutrinas, né, tiveram que ou ser deixadas de lado ou ser reformuladas, né? E aí, como talvez exemplo paradigmático disso, eu cito talvez o Aristóteles, né, com a sua ideia de física e sua ideia de metafísica e a interdependência entre essas duas coisas, né? E o que o Kant vai criticar, né, é justamente a força que essa suposta metafísica dogmática teria no mundo pós-revolução científica, né? E o que marca essa revolução científica, no caso, seria a capacidade que, sobretudo a matemática passou a ter, não só, e a física matemática, por tabela, não só a de descrever perfeitamente e de maneira exata, né, os movimentos, né, como também o de prever alguns desses movimentos, né? Então a ciência ela passou a ser não apenas descritiva, mas também, de certa forma, capaz de elaborar previsões, né? Então, se, por exemplo, eu derrubasse esse microfone que eu estou usando para falar com vocês, teria como, né, eu calcular o exato momento em que ele vai tocar o chão, desde que eu saiba a massa dele, saiba a aceleração da gravidade aqui no planeta Terra, e eu consigo, né, fazer o cálculo desse momento em que o microfone cairá no chão. E tantos outros exemplos, né? Eu vou ficar nesse que é um pouco mais básico. E aí o Kant ele vai justamente a partir desse ponto. A ciência, a física matemática, sobretudo, ela pode ser chamada de ciência e, portanto, de produtora de verdade, justamente porque os postulados e as formulações que ela elabora são possíveis de serem aferidos empiricamente, né? E aí eu trago uma breve citação aqui da Crítica da Razão Pura. Já no prefácio da Crítica da Razão Pura, o Kant ele questiona esse limite, né, que a própria ciência impõe à filosofia, que é a questão, né, do empiricismo. Abre aspas, né? A razão humana, num determinado domínio dos seus conhecimentos, possui o singular destino de se ver atormentada por questões que não pode evitar, mas às quais também não pode dar resposta por ultrapassarem completamente as suas possibilidades. Uma vez que ultrapassam os limites de toda a experiência, já não reconhecem nesta qualquer pedra de toque. O teatro dessas disputas infildáveis chama-se metafísica. Então, o Kant ele coloca o limite justamente nessa capacidade, né, de se reconhecer nos experimentos, né, nas capacidades da nossa experiência. E, portanto, ele coloca a metafísica como sendo incapaz de fazer esse conferimento, vamos dizer assim, né? Isso porque as várias formulações metafísicas, elas falam de diferentes coisas o tempo todo, né? A gente tem, ao longo da história da filosofia, diversos autores que falam, por exemplo, acerca do ser, de formas tremendamente diferentes, e eu não tenho como provar, né, qual dessas é a verdadeira, justamente porque elas falam sobre coisas que estão além da minha capacidade sensível, né? Então eu não posso colocá-las à prova empiricamente, né? E aí o Kant ele vai retirar, portanto, da metafísica esse papel que ela possuía antes de determinar verdades e conhecimentos científicos e deixa isso para a física matemática, né? E a sugestão que o Kant dá para esse novo papel da metafísica, portanto, seria o de tratar de alguns universais, sobretudo quando a gente fala de ética kantiana, a gente ainda está falando de uma metafísica, né? Uma metafísica que se concentra
na vontade do indivíduo, na vontade livre do indivíduo, né? Então, ainda que eu defina uma ética com valores universais, como exemplo, eu posso utilizar uma coisa bem banal do dia a dia, talvez, né? Se eu chegar e falar que, universalmente falando, ajudar velhinhas a atravessar a rua é uma boa ação, é algo bom, né? É uma virtude, vamos colocar assim. Eu posso universalizar esse comportamento porque eu consigo tirar daí que, de fato, a sociedade funciona bem melhor se eu começar a ajudar velhinhas a atravessar a rua. Porém, tem um ponto em que essa ética não consegue alcançar, e por isso ela é uma metafísica, que é justamente a minha vontade, a minha intenção por trás de uma atitude que eu cometi. Então, ainda que eu tenha feito uma atitude boa, como essa de ajudar a velhinha a atravessar a rua, né, eu não consigo, né, avaliar, ou melhor, quem está fora de mim não consegue avaliar se a minha intenção estava de acordo com a minha ação. Eu podia ter qualquer outra intenção por trás da minha ação, e o único que seria capaz de saber essa intenção sou eu mesmo, o próprio praticante da ação, né? Então, Kant coloca a metafísica nesse papel de elaborar, né, esses postulados éticos, mas tira dela esse peso, esse jugo de determinar o que são verdades, né, de cunho científico e relega isso apenas à física matemática. Temos agora, né, o Hegel, que, como eu disse enquanto eu estava introduzindo essa questão, ele supostamente parte de onde o Kant parou, né? Porque qual que é o grande projeto do Hegel, né? É o de elaborar uma nova metafísica que consiga dizer verdades, mais uma vez, né? Só que ele não faz isso, né, promovendo um resgate à metafísica tradicional, até porque falar de retorno histórico em Hegel seria praticamente uma heresia, né? Então, Hegel ele faz uma proposta que é o de usar os próprios critérios kantianos, né? Então, a metafísica do Hegel ainda não pode falar sobre, né, esses valores incapazes de serem aferidos empiricamente, né? Então, Hegel ele não faz uma metafísica à moda dos antigos, à moda daqueles que vieram antes do Kant, né? Então, ele dá uma nova definição de metafísica que ele supõe ser verdadeira e que ele defende, né, ser verdadeira. E aí, da mesma forma que fizemos com Kant, eu vou ler aqui um trecho, né, da Fenomenologia do Espírito, também do prefácio, né? O verdadeiro é o todo, mas o todo é somente a essência que se implementa através do seu desenvolvimento. Sobre o absoluto, deve-se dizer que é essencialmente resultado, que só no fim é o que é na verdade. Sua natureza consiste justo nisso, em ser algo efetivo, em ser sujeito ou vir a ser de si mesmo. Dois textos bem introdutórios às obras dos autores, né? Dois textos presentes no prefácio das suas obras, né? E bastante suficiente para nos causar bastante dor de cabeça, pelo menos até essa tarde, né? Usando um pouco da frase que o Ciro disse durante a campanha eleitoral do ano passado, né? Aplicando a filosofia é uma delícia, mas ela tem os seus custos, né? E um deles é ter que botar esses caras para conversar e entender a conversa desses dois, né? Mas qual é a proposta, portanto, do Hegel? Para ele, né, é bem simples, né? Ele enxerga isso de uma forma bem simples, que é a de, seguindo esses critérios kantianos, né? Então, portanto, o Hegel ele não vai dizer que o Kant está equivocado no seu exercício de, né, colocar limites à metafísica, né? Pelo contrário, ele até concorda com esses limites em grande medida. O Hegel ele elabora uma nova ideia de metafísica, que é uma metafísica do absoluto, né? E aí a gente precisa entender que a metafísica que o Hegel propõe, portanto, ela é uma metafísica imanente, né? Uma metafísica, em grande medida, empírica. Como assim? Ainda que ela parta
de um elemento que não é sensível, né, que é esse espírito, que ele chama de espírito, e que a gente pode reduzir, talvez, para ficar um pouco menos complicado, né, falar de espírito, mas também falar de razão, né, para o Hegel talvez seriam sinônimos. Né. Ou seja, essa metafísica dele parte desse ponto que ainda não é exatamente sensível, mas o empreendimento que ele realiza é o de elaborar como esse elemento que a princípio não é sensível, ele torna-se não apenas parte do real, mas ele transforma esse real do qual ele torna-se parte. Né? Por isso ele diz aqui, né, que esse absoluto é um vir a ser de si mesmo, porque é uma razão que se compreende através da sua ação. Portanto, ela é uma razão efetiva, é uma razão que age, né, na realidade, que age sobre a sensibilidade. Né? E aí o Hegel usa um termo que é a razão transforma o mundo em casa do conceito. Né? Então, o que aparentemente é uma coisa extrasensível, ela acaba... Isso é um termo que, por exemplo, eu uso, né, no meu TCC. Essa razão, ela coloniza a realidade, ela toma a realidade para si, né, e faz com que essa realidade seja uma espécie de voz da razão. Né? Isso porque a natureza, intocada ainda pela razão, segundo Hegel, é muda, né? Ela não fala. E cabe à razão falar através da natureza, através das obras do Espírito. E essas obras do Espírito, elas acontecem de maneira dialética, ou seja, são contradições que muitas vezes coexistem na realidade e que dessas aparentes contradições formam-se, né, um momento posterior que supostamente deveria solucionar essas contradições históricas. Né? E para o Hegel, o papel da metafísica é justamente o de entender esses movimentos do espírito, né, de entender como é que o espírito transforma a realidade em casa do conceito e como ele realiza, né, essa conciliação de opostos através da história. E aí, como exemplo prático disso, eu cito o próprio empreendimento do Hegel. Né? O que ele faz com essa proposta de reformulação da metafísica? Ele cria uma nova metafísica, não a partir do zero, mas a partir da interação entre a velha metafísica e a crítica a essa velha metafísica elaborada por Kant, né, e dos escombros dessa batalha ele tira, né, essa nova metafísica que ele propõe, que ele chama de história. Né? História porque é justamente uma metafísica que se propõe a entender todos esses movimentos que a razão promove na realidade e fazendo com que a realidade seja desvendada. Né? Então, essa metafísica do Hegel, portanto, é uma metafísica ao mesmo tempo imanente, porque é uma metafísica da efetividade, né? Uma metafísica que compreende a ação da razão sobre o mundo, né? E ela é ciência porque, segundo o Hegel, né, seguindo aqueles critérios, mais uma vez, que o Kant levantou, ela trata de coisas que são possíveis de serem averiguadas empiricamente, ou seja, ela trata de efeitos do espírito na história, na materialidade, né? E chama isso, né, toda essa interação, ele chama isso de história. Então, só para resumir essas duas posições, né, enquanto o Kant ele diz, né, que a metafísica ela passa a ser uma metafísica que se concentra sobre o indivíduo livre, né, uma metafísica que fala a respeito da vontade do indivíduo e da sua ação no mundo, né? Ela não é mais, portanto, uma ciência e sim uma disciplina. O Hegel ele propõe essa nova metafísica, né, que é a metafísica da imanência, né, que seria justamente uma metafísica que elabora e que raciocina em cima desses movimentos e dessa ação, né, do absoluto na realidade através da história. E essa efetividade do absoluto que transforma o mundo, transforma a natureza, ele chama de história. Né? E era só isso mesmo. Né? Eu agradeço aqui mais uma vez. Na verdade, eu nem fiz os agradecimentos no começo, né? Então eu agradeço, né, a comissão aqui da Philos por essa oportunidade, né, de estar aqui falando com vocês.
E agradeço, sobretudo, aos colegas que estiveram presentes durante o ensaio, que fizeram os apontamentos, né? Não só os colegas, como também os professores, né? E que ajudaram a parar as arestas para essas apresentações, né? Então, né, fica aqui meus parabéns para a comissão, porque organizaram um evento bastante aconchegante, né? Acho que todos que apresentaram aqui com certeza devem concordar que, né, fomos muito bem recebidos e a comissão trabalhou muito bem, né, para fazer com que esse evento acontecesse e acontecesse bem, né? Então, fica aqui os meus parabéns e fica aqui o meu agradecimento também a vocês que se dispuseram a ouvir. Para o Filos, de falar no Filos novamente, dessa vez representando aí a pós-graduação da PUC, né? Uma responsabilidade. Um colóquio, eu trago aqui justamente trabalhos que a gente estava fazendo, né? Estudos que nós fazíamos, que é oriundos do nosso grupo de estudo lá no primeiro semestre desse ano, onde nós trabalhávamos o Tratado Teológico Político de Spinoza. E eu gostaria de cotejar esse trabalho, né, alguns aspectos desse livro, com um viés que ele mesmo nos levou, né? Né, levou a mim, não o grupo de estudo. O TTP, Tratado Teológico Político, é um livro escrito em 1670, Maturidade, Spinoza, um livro, claro, da filosofia política dele. Ele escreve em Haia, cidade na qual ele irá falecer 7 anos depois, mas ele publica na Alemanha, anonimamente, né, sem o nome dele, é uma editora falsa, mas todo mundo vai saber que é dele mesmo. A questão é que existe um elemento aí, e, de certa forma, o meu cotejar é um cotejar que inclui esse elemento, que é o medo. Parece distante, se a gente pensar em Giordano Bruno, 1600, né, morto pela Inquisição, mas não é, há uma sombra aí. Mas há o Giordano Bruno do Spinoza, né? Uriel da Costa foi um poeta que foi açoitado em Amsterdã, depois veio a se suicidar. Então, o elemento é um fator. Quando ele escreve TTP, não é à toa que ele faz isso, né, e publica bem longe de Haia. Ele discorre no prólogo as razões que levaram ele a escrever essa obra. Mas uma razão que é evidente, que perpassa toda a obra de Spinoza, é a ânsia, o intuito de autonomia. A autonomia da razão, ou da luz natural, que é muito agostiniana essa expressão, né? Em relação às Escrituras, em relação à palavra revelada. Spinoza não poupa críticas ao texto bíblico. Por exemplo, a questão da gramática. Ele discorre que não havia uma gramática hebraica ali naquele momento, e ele vai escrever, então, um compêndio da gramática hebraica. Ele questiona a autoria dos textos, por exemplo, o Pentateuco, se foi escrito por Moisés, como é que pode narrar a própria morte de Moisés? Ele discorre sobre para quem era escrito, em que contexto é escrito, se a grafia está correta, e assim vai numa série sem fim, até que o ponto ele chega no capítulo 7, e ele diz assim: a luz natural seria, então, impotente para estabelecer a verdade da maior parte desse conteúdo e, consequentemente, também do verdadeiro sentido do pensamento das Escrituras. Num outro momento do TTP, Tratado Teológico Político, ele se reporta a um profeta chamado Josué. E é aí que eu chego, através desse mote, que eu chego, que o TTP chega em Galileu. Ele questiona, ora, se um profeta tem acesso direto a Deus, como é que ele não sabe? Porque o que acontece? Josué, tem que me explicar antes, ele narra uma batalha na qual o sol teria parado para que o povo eleito
pudesse vencer? E Spinoza, sem papas na língua, pergunta como é que ele, que teve acesso a Deus, não sabe o que nós sabemos hoje? Que o sol não para? Porque ele não anda? Então, parece que ele está numa situação muito ruim. Josué, o profeta, né? Ele questiona em termos bastante ásperos, levando em conta que a gente está no final do século XVII. Então, ele conheceu muito bem Galileu, quer dizer, a obra, né? Spinoza. Se eu fosse para frente, cronologicamente, eu poderia encontrar, por exemplo, Pensamentos Filosóficos, do Diderot, de 1746, onde ele também almeja essa separação entre a palavra revelada, a filosofia, onde ele reclama, questiona, agora numa ênfase muito maior. Tinha o elemento medo, sim, tinha o elemento medo, ele foi preso, ele viu a enciclopédia sendo proibida, ele publica essa obra anonimamente, mas a pegada dele, a força dele, me lembrava, quando eu estava lendo aquilo dali, o que a gente encontra, por exemplo, no Crepúsculo dos Ídolos, de Nietzsche. Ele é bastante intenso, muito mais do que Spinoza. Mas eu não fui para frente, eu fui para trás, justamente porque Spinoza tratou de Galileu, então eu fui a Galileu, e é o problema, a questão de Galileu, que tem início nessa carta que dá título à minha fala, né? Carta a Dom Benedetto Castelli. Essa carta é escrita em Florença, em 21 de dezembro de 1613. Castelli era um discípulo de Galileu, depois vai se tornar um professor de matemática, mas essa carta, na realidade, é uma resposta, porque Castelli acompanhou as discussões no reino da Toscana sobre os escritos de Galileu. Qual? Núncio Sidérius, né? O Mensageiro das Estrelas, de 1610. Essa obra de Galileu, de 1610, ela foi um best-seller. Galileu escreveu para isso, né? Ela se espalha muito rapidamente. No mesmo ano da publicação dela, ela já estava na Rússia. E aí chegou a conta, né? Chegou o boleto para o Galileu. E era isso que Castelli fala a Galileu. Olha, eu acompanho as discussões, o negócio não está bom. Então, essa carta é a primeira carta, se a gente for... Está nesse livro aqui, Ciência e Fé, Galileu, né, do Galileu. É um conjunto de cartas. E isso vai culminar na prisão dele, 1633, 20 anos depois dessa carta. É importante lembrar também que essa carta antecede a própria condenação do sistema copernicano, que viria 3 anos depois. Então, o cenário para Galileu é de um desconforto muito maior do que para Spinoza, né? 13 anos separam ele da morte de Giordano Bruno. E ele, então, tem uma postura bastante diversa de Spinoza, tentando uma conciliação, né? Ele usa alguns argumentos, por exemplo, que a Sagrada Escritura não mente jamais. Ele diz assim, a Sagrada Escritura não pode nunca mentir, mas serem os seus decretos de absoluta e inviolável verdade, e também a experiência. Então, nós temos 2 verdades que são inarredáveis, da ciência e da escritura. E aí ele tem um abacaxi na mão, né? Ele vai dizer que os problemas, então, estão com os intérpretes, né? E na preocupação dos intérpretes em relação aos vulgos, às pessoas comuns, que muitas vezes a Sagrada Escritura deve ser escrita em moldes simples, acessíveis para as pessoas, e isso causa problemas. Esse é um dos argumentos que nós lemos nessa carta. Então, esse argumento leva a uma consequência, o conflito é meramente aparente, não há conflito, né? Outro argumento que é usado também no Tratado Teológico Político do Spinoza é que nós não devemos levar a Bíblia, a Sagrada Escritura, ao pé da letra. Ou que a finalidade da Bíblia não tem nada a ver com a astronomia. Afinal de contas, argumenta Galileu, ela sequer fala dos planetas.
Então, não é assunto dela. Mais ainda, que é uma desonra você querer fazer ciência com a Bíblia. E outra, que a teologia tem um objeto que é muito mais nobre do que planeta. Então, deve se ater a esses objetos. O que a gente está vendo aí também é uma busca por autonomia, né? Uma autonomia entre um objetivo e um subjetivo. Uma maneira de se chegar às verdades de uma forma que você olha, vê e vai refletir, e vai lançar os recursos da matemática, da física, para buscar uma verdade que nada tem a ver com a subjetividade das interpretações, dos hábitos, dos concílios, daquilo que está normatizado. É essa autonomia que ele está buscando, assim como Spinoza estava buscando, e eu citei Diderot também. Contemporâneo a ele, a gente pode ver um jurista chamado Hugo Grotius, nasceu e morreu muito próximo de Galileu, buscava um método muito diferente, a sua forma de trabalhar é muito diferente, porque ele era muito influenciado por Platão, então ele buscava na matemática e na sua harmonia aquilo que pudesse fundamentar as leis. Então, em relação a Galileu, é bastante diverso. Por outro lado, ele, assim como Galileu, e no mesmo período, buscava a autonomia do campo jurídico. É claro que toda a filosofia moderna ela perpassa esse intuito, né? Essa separação. Você levantou alguma plaquinha para mim, Matheus? Não? Ainda não? Tá, que bom. Toda a modernidade, nós poderíamos dizer, é um período de desencantamento gradual. O século XVII é um século no qual nós temos o surgimento lento e gradual dos estados laicos. Isso é um processo. E isso não começa no Galileu de forma alguma, não termina no Spinoza, nem no Diderot de forma alguma, embora tenhamos algumas inflexões. Por exemplo, é comum tanto a Bacon quanto a Descartes a questão do método. É necessário o método, uma vez que a gente sabe que o cenário deles, no que diz respeito à epistemologia, foi bastante abalado com Copérnico, com a descoberta da América, com, de acordo com Peter Burke, a própria imprensa, né, influencia o ceticismo. Então, tudo isso traz essa instabilidade. Então, eu não estou falando que começa aqui e termina aqui, eu estou trazendo simplesmente pontos de inflexão nessa trajetória. Essa autonomia também não se restringe meramente, essa busca de autonomia entre um mundo e outro não se restringe meramente à modernidade. Se a gente for rigoroso, a gente pode ir ao século II e observar Tertuliano, ou século III, buscar Lúcio Lactâncio, que era um romano. Lúcio Lactâncio, como Tertuliano, buscava uma separação mais enxotando a filosofia, né? Era um outro viés, outra forma de fazer isso. Aí, eu chego na última parte dessa carta, a terça parte dessa carta. A carta tem em torno de 7 páginas. E a última parte dessa carta é claramente concordista. Ele começa argumentando que o sistema copernicano tem uma afinidade muito maior com a Sagrada Escritura do que o sistema ptolomaico. Ele começa essa argumentação dizendo que o Sol não tem só um movimento, né? Ele mesmo, no Mensageiro das Estrelas, olhando para as manchas solares, descobre que ele gira em torno de si mesmo. Mas ele começa a argumentação dizendo que a Terra é responsável pelo dia e pela noite, mas o movimento do Sol é responsável pelos anos e pelas estações. E aí o leitor, eu,
comecei a ficar perdido. Porque o que ele acredita realmente nesse momento? Ele literalmente, eu copiei o trecho? Sim. Não. Mas literalmente ele coloca isso, né? O Sol é responsável pelas estações e pelo movimento anual. E a argumentação dele vai cobrir 1/3 da carta e cada vez mais rocambolesca, ou como diria Edgar Lira, engabelando para cima, né? É uma tentativa quase desesperada de concordância. A questão, aí vem o meu ponto, e o que me chama muita atenção nessa carta, e o objetivo da minha fala aqui é esse, que é evidente, aí pensando aqui junto com vocês, se ele coloca na carta que existem 4 pontos na Bíblia que comungam com o pensamento ptolomaico, onde a Terra é o centro e o Sol é que gira, então argumentar nesses termos parece uma tentativa de salvação. Só que existe, ao meu ver, um problema prévio que ele, nessa carta e nem nas outras que eu pude ler aqui nesse livro, ele levou em conta, que me parece muito mais palpável. Se nós levarmos em consideração as decisões do Concílio de Latrão, do século XII, 1123, que dizia que 2 fontes de verdade é uma heresia. Não tem uma segunda fonte de verdade. A questão não é se concilia ou se não concilia. A questão é que só pode ter uma fonte. Então, se você está buscando autonomia, você está buscando autonomia de algo. Você está numa relação de 2. Entendeu? Então não tem saída, e não vai ter saída mesmo, né? Não é à toa que ele vai preso. Então não vai ter saída, não adianta argumentar, ou pouco adianta, parece menor argumentar que o copernicano é um nó, né, que ele faz, é mais apropriado para as Sagradas Escrituras do que o ptolomaico. Na realidade, o que ele está dizendo é que agora a verdade não vem da palavra de Deus, não vem do entendimento daqueles que têm poderes para decidir, não vem do concílio, não vem do hábito, não vem dos costumes, mas vem da própria obra de Deus. Como diria Luiz Gonzaga, né? Olha para o céu, meu amor. É isso que Galileu está fazendo. Olha para o céu, meu amor, e qualquer um pode olhar. É a partir daí, através da matemática e da física, eu vou buscar desvelar aquilo que está por trás da natureza, e é uma busca muito clara lá no iluminismo, sem precisar pedir licença à autoridade. E isso é que é o grande problema de Galileu. E não, ao meu ver, claro, tentar conciliar é uma tentativa, mas ela vem a posteriori, né? Ela vem depois de um problema que já está instituído. Ele não alcançará, claro, a gente sabe, uma lei que diga, que fale a toda a natureza, né? Apenas esse aqui, né? Isaac Newton, é que vai descobrir uma lei que consiga abarcar a coisa toda, mas é isso. Eu acho que o que eu queria dizer é esse problema que não aparece na carta, que me parece muito mais primordial do que conciliação de sistema, é que eu queria externar para vocês. Muitíssimo obrigado.